Olá, meus amigos. Hoje eu trouxe uma receita exclusiva para vocês. É o macarrão ao molho sabor queijo. É uma receita muito simples e fácil de fazer. Vocês vão se surpreender com o sabor. Vamos lá? Então, pessoal, vamos começar o nosso macarrão ao molho sabor queijo. E para essa nossa receita nós vamos precisar 250 gramas de macarrão pré-cozido, né? No caso aqui eu estou usando o de caracol, porque ele tem esses buraquinhos, então o molho entra aqui e fica muito saboroso, mas pode ser qualquer macarrão. E deixar cozinhar só na água por mais ou menos uns 6 minutos, porque ele vai ficar mais ou menos cozido, mas firme também. Aí nós vamos precisar um pouco de água, nós vamos precisar de uma colher de maionese, nós vamos precisar de tempero, no caso eu estou usando tempero para a carne da Quitano. Nós vamos precisar de orégano, queijo, 2 colheres de requeijão, 2 colheres de queijo tipo cottage e 1 colher de creme de ricota. E nós vamos começar assim. O nosso macarrão já está cozido aqui. Então, vamos preparar primeiro o molho no sabor queijo. Então, numa vasilha, nós vamos colocar todos os ingredientes em creme. 2 colheres de requeijão, 2 colheres de queijo tipo cottage, 1 colher de creme de ricota, 1 colher de maionese, não precisa ser muito cheia. Colher de maionese. Nós vamos colocar o tempero de carne, é para dar um sabor diferenciado no nosso macarrão. E nós não estamos usando nem sal e nem alho, porque os queijos e os cremes já são temperados. Então, se a gente colocar outro tempero, talvez vai ficar muito salgado ou não vai ser ideal o sabor. E agora nós vamos misturar tudo. Isso tudo numa vasilhinha à parte. É muito rápido de fazer esse macarrão e muito saboroso. Vocês vão se surpreender. Agora nós vamos pôr um pouquinho de água, que é para ele ficar bem mais ralo, para cobrir o nosso macarrão quando a gente colocar ele na forma. Então tem que ficar bem ralinho assim, ó. E agora nós vamos colocar o nosso macarrão na vasilha, que já vai direto para o forno. Então ele está bem firme ainda, não está bem cozidinho. Eu não estou usando a própria água que foi cozido o macarrão, para não ficar esse gosto de macarrão cru, porque eu já fiz uma vez e ficou com um gostinho meio estranho por causa da água do macarrão. Então eu prefiro tirar essa água do que deixá-la aí. Mas se vocês quiserem, não tem problema nenhum. E agora nós simplesmente vamos misturar o nosso creme e macarrão. E ele tem que ficar o macarrão totalmente dentro desse creme. Dessa forma. Se vocês acharem que o tempero, vocês gostam de mais temperado, e provar aqui agora e ver que o tempero não tá bom, aí vocês podem colocar outro tempero que vocês queiram, mas prove antes primeiro, para depois não ficar muito salgado, aí fica meio ruim. E agora nós vamos ralar o nosso queijo. Também é à vontade, né? Se vocês quiserem colocar mais ou menos, pode ser mussarela. Eu tô colocando queijo Minas fresco.
mas pode ser mussarela. E a gosto também, a quantidade é a gosto. Coloquei isso tudo. E agora nós vamos colocar o nosso orégano. Também é à vontade. É uma receita muito simples e rápida. Eu adoro orégano, então vou caprichar aqui. E agora aqui nós vamos levar no forno. Pode ser no convencional, né, deixando lá mais ou menos uns 10 minutos, com papel alumínio cobrindo. E pode ser no micro-ondas também, que aí cobre com papel manteiga, não deixar sem tampar, né, porque não é bom para a saúde. E mais ou menos uns 3 a 4 minutos é o suficiente. Mas se vocês, dependendo da potência, vocês podem também provar para ver se está ideal o tempo que vocês vão deixar lá. E assim que estiver pronto, eu volto com vocês para mostrar como que vai ficar o nosso prato. Então, pessoal, vamos ver como que ficou o nosso macarrão ao molho sabor queijo. Foi dessa forma que ficou. Vocês estão me perguntando por que essa forma aqui? O que acontece? Como a vasilha ficou muito cheia, e vocês provavelmente vai acontecer o mesmo, é o ideal de vocês colocarem uma forma por baixo para assar, para não entornar no forno e não dar aquele cheiro de queimado e nem sujar também, né? Porque é meio complicado. Então vocês colocam essa forma por baixo para poder assar sem o perigo de entornar. E agora vamos ver como ficou a nossa textura aqui, ó. Olha isso, gente. Olha isso. Olha. É muito saboroso, cremoso. Vocês vão adorar o sabor. Lembrando que vocês vão usar o tempero de acordo com o gosto de cada um, ou muito ou menos. E quando estiver levando ao forno, aí vocês colocam, provam para ver o sabor, se está ideal para vocês ou não. E outro detalhe que eu esqueci de lembrar de vocês, que no finalzinho, ao terminar de montar o macarrão na forma aqui, refratário, vocês colocam um fio de azeite também, que eu esqueci de falar isso para vocês. Então, depois de montar tudo, um pouquinho de azeite por cima para levar ao forno. Eu coloquei no meu forno convencional, deixei mais ou menos uns 15 minutos. Espero que vocês tenham gostado da minha receita. Dá uma curtida lá no meu canal, se inscreva por favor e até uma próxima receita.